Meus amados e queridos irmãos, quero vos saudar com a doce paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, mais um quadro Vivendo a Palavra, em parceria aqui com a Web Rádio, a JF Gospel, todos os dias do 12h30 às 13 horas. Louvado seja o Senhor, pela graça de Deus, nós estamos aqui para lermos juntos o capítulo 8 do livro de Daniel. Quero convidar o amado irmão, a querida irmã, o querido ouvinte, para abrir a sua Bíblia mais uma vez e agora para o capítulo 8 do livro de Daniel. Mas se você não pode, ouça com atenção, Deus falará também ao seu coração. Leiamos então, meus queridos irmãos, Daniel, capítulo de número 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Verso 2. E vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Verso 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, ou chifres, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Verso 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhuns animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Verso 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta ou chifre notável entre os olhos. Verso 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Verso 7. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, ou chifres, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Verso 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta ou chifre foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Verso 9. E de uma delas saiu uma ponta ou chifre muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Verso 10. E se engrandeceu até ao exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Verso 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Verso 12. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Verso 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Verso 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se me apresentou diante um como semelhança de homem. Verso 16. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, ao qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Verso 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Verso 18. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Verso 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Verso 20. Aquele carneiro que viste com duas pontas, ou chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta, ou chifre, grande que tinha entre os olhos, é o rei primeiro. Verso 22. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Verso 23. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Verso 24. E se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Verso 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Verso 26. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui muitos dias se cumprirá. Verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Grande programa para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Muito bem, meus queridos irmãos, nós terminamos a leitura aqui do capítulo 8 do livro de Daniel, e para a nossa meditação eu quero reler com você o verso de número 18. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Vai preparar pra mim em um país de novo céu e nova terra. Não tem pecado e nem dor, enfim. Em um país de novo céu e nova terra. Não tem pecado e nem dor, enfim. Meus queridos, amados ouvintes, amados irmãos, neste capítulo,
Deus continua revelando ao seu servo Daniel o futuro dos reinos da terra. Quando Daniel teve esta visão, a Babilônia já tinha caído sob o poder da Média e Pérsia. Dos reinos dois reinos que se haviam unido, sendo que a Pérsia era o principal. Daniel vê primeiro um carneiro muito bravo, o qual tinha 2 grandes chifres, sendo um maior que o outro. Este carneiro representa a Média Pérsia, o chifre maior simbolizando a Pérsia. Aí o profeta vê um bode vindo nos ares, o qual tinha um notável chifre entre os olhos. Este bode veio com ímpeto e muita valentia e destruiu o carneiro que tinha os 2 chifres. Este bode é uma figura da Grécia, e o notável chifre que ele tinha entre os olhos diz respeito ao rei poderoso, o líder da nação grega que conquistou o mundo em pouco tempo, Alexandre o Grande. Este haveria de derrotar e conquistar a Média Pérsia e governar o mundo. Porém, nos diz o verso 8, que de repente, em sua maior força, o bode valente foi destruído e seu notável chifre foi quebrado. A Bíblia é perfeita, pois a história secular confirma isso, pois Alexandre o Grande, rei da Grécia, no auge da sua força física e poder, morreu de repente. Na visão do profeta, na cabeça do bode, no lugar do chifre notável, nasceram 4 outros chifres menores. Isso representa os 4 generais do rei Alexandre, aos quais o poder da Grécia foi dividido após a morte de Alexandre o Grande. Cada general ficou governando uma região. Ainda na visão de Daniel, de um dos 4 chifres nasceu um chifre pequeno, o qual se tornou muito poderoso e se voltou contra a terra de Israel, derrotando o povo de Deus e até abolindo os sacrifícios do templo. A maioria dos estudiosos da Bíblia entende que isso diz respeito a um personagem sírio que surgiu do reino dos 4 generais de Alexandre, o Grande, chamado na história de Antíoco IV Epifânio. Esse se revoltou contra os israelitas, destruiu Jerusalém, matou milhares de judeus e, além disso, quis acabar com a religião dos judeus. Ele profanou o templo e, ao oferecer uma porca sobre o altar, assim ele profanou o santuário do Senhor. Segundo a história secular, ele fez isso exatamente no dia 16 de dezembro de 167 a.C. Isso fez com que surgisse a chamada Revolta dos Macabeus, uma família judaica que se opôs a Antíoco Epifânio e se pôs a lutar corajosamente, bravamente contra aquele rei sírio. E depois de 3 anos de combates, os macabeus venceram a guerra milagrosamente e reconsagraram o templo do Senhor. Amados irmãos, esse chifre pequeno da visão de Daniel, que, como vimos na história, se cumpriu na pessoa desse rei sírio infame, Antíoco Epifanes, é também um símbolo do futuro anticristo que virá. O anticristo, da mesma forma, buscará destruir o povo judeu e profanará o templo do Senhor, o qual já estará reconstruído
nesta época. Depois você pode ler na sua Bíblia sobre essa profanação em Mateus 24, 15 e 16, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Queridos e amados irmãos, Daniel nos diz que quando o anjo Gabriel se aproximou dele para dar-lhe a interpretação desta visão, o profeta não suportou a glória e assim caiu por terra, mas o anjo lhe tocou e o colocou de pé, para que Daniel pudesse ouvir o esclarecimento da visão. Meus queridos, igual a Daniel, muitas vezes, por causa das lutas desta vida, nós nos desfalecemos e ficamos com as forças terminadas, sem forças para prosseguir. E é nessa hora que carecemos do toque do Senhor, para que nos levantemos e prossigamos a carreira que nos está proposta. Sim, amados irmãos, o toque do Senhor resolve tudo em nossa vida. Se você hoje, meu irmão, minha irmã, está desfalecido, desanimada, sem forças para continuar caminhando, o Senhor pode mais uma vez enviar o seu anjo para lhe tocar, ou o próprio Espírito Santo que habita em você, ele pode lhe tocar nessa hora, e isso fará com que as suas forças espirituais retornem e também a alegria do Senhor em seu coração. Você precisa se levantar para prosseguir, pois Deus ainda tem coisas gloriosas para realizar em sua vida e através da sua vida. A Bíblia nos diz lá no livro de Hebreus que o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor diz: a minha alma não tem prazer nele. Quero orar por você neste momento. Deus vai lhe tocar e suas forças também serão renovadas. Aleluia. Eu irei, Jesus Cristo, de perto mirar. Vou cantar-lhe louvores no além. Partirei para o céu, encontrar-me com Deus. Que viagem bendita farei. Senhor meu Deus, Pai Celestial, quero te glorificar por essa palavra profética, Senhor, que já se cumpriu na história, mas que ainda falta, Senhor, se cumprir na pessoa do anticristo que virá. Deus, obrigado, porque o Senhor nos mostra nesta visão Daniel, humano como nós. Ele não resistiu naquele momento, caiu, Senhor, desmaiado diante da glória daquele anjo poderoso. Mas ele foi tocado, Senhor, por aquele anjo e se colocou de pé. Ó Deus amado, nesse dia, Senhor, toca na vida do teu filho, toca na vida da tua filha, que está sem forças para prosseguir. As lutas, os problemas, Senhor, as tribulações têm feito o teu filho enfraquecer, a tua filha desfalecer. Mas neste momento, assim como o teu anjo tocou Daniel e o colocou de pé, toca também a vida do teu servo e da tua serva e renova suas forças, Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor ainda tem para a vida do teu filho, para a vida da tua filha. Faça assim agora, Pai, eu te rogo, em o nome de Jesus. Amém.
bem, meus queridos irmãos, estamos assim chegando ao final da nossa programação desse dia. Que Deus abençoe você que nos ouviu aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está aí no sítio, nas fazendas, nos assentamentos. Deus abençoe. Um abraço aos irmãos caminhoneiros que sempre nos dão grande audiência. Deus abençoe cada um dos nossos bravos caminhoneiros, heróis aí das rodovias do nosso Brasil. Meus queridos irmãos, eu conto com você amanhã para nós juntos lermos Daniel, capítulo de número 9. Receba o nosso abraço, que Deus te dê um dia de paz, de bênção e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.